E ó, tem uma coisa que faz a gente sorrir, pelo menos deveria. Sorrir e agradecer quando a saúde está em dia, não é não? Mas quando ela tá mais ou menos, é bom a gente ficar atento. Agora a gente vai falar de um assunto importante, saúde. Durante o outono e o inverno, o Hospital do Coração em São Paulo registrou um aumento de 30% a 40% no atendimento a pacientes com doenças respiratórias e cardiovasculares. As alterações climáticas dessas duas estações nos predispõem a essas doenças. Mas será que isso também não pode ser, de repente, uma baixa imunidade do nosso corpo? Pois é, esse também é um dos motivos do surgimento das doenças dessa época. Para falar sobre isso, a gente conversa com o médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, doutor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, quando a gente fala em imunidade, né, acho que as pessoas pensam assim, friagem. A gente vai ficar no frio, a imunidade vai baixar, mas é muito mais complexo do que isso, né, doutor? Muito mais. E eu fiquei muito feliz com esse tema, né? Sua produção sempre é tão carinhosa em escolher temas tão atuais e tão pontuais, né? Que o teu público vai se deliciar. Nessa época, é uma época realmente que faz muito frio, né? E as artérias, né? Elas têm essa facilidade de contrair e de relaxar. E no frio, elas contraem mais. Que é meio que a gente está segurando o frio. Exatamente. E aí tudo segura junto, né? Exatamente. Então, nesse período, as doenças cardiovasculares, sim, elas aumentam, né? Então, as doenças vasculares de uma forma geral. Mas a que mais aparece e a que mais dá desfecho negativo são as doenças cardiovasculares. Então, aumenta sim no inverno, né? Mas a gente vê que esse componente não é do inverno propriamente dito. A gente consegue entender como que esse paciente, como que essa pessoa está no decorrer da vida dele, o que ele está fazendo e que nesse período de inverno gera uma complicação cardiológica. Porque se a gente pensar, os esquimós não têm nível de infarto igual tem aqui na nossa região, né? Nossa região que eu digo no Brasil, América Latina, Estados Unidos. E não é tão frio. Exatamente. Então hoje a gente vai falar sobre exatamente isso. Esse sistema nosso, né? Essa imunidade, essa inflamação prévia que predispõe realmente a essas doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e que a gente consegue sim identificar, estratificar e tratar. Maravilhoso. E agora o senhor falou uma palavra que eu acho que todo mundo tem falado muito, mas não tem noção de como é simples de entender, talvez, né? E como é prejudicial. Saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás falando das inflamações no nosso corpo e que 50% dos casos de graves doenças e até mortes são resultados das inflamações. Quando a gente fala em inflamação, doutor, a gente pensa, de repente, no nervo. Está inflamado. Mas o que gera para o nosso corpo se inflamar, doutor? Como que isso acontece? Que benefício para o seu público escutar isso. Porque a gente tem dois tipos de inflamação. Essa que inflama, dá pus, fica vermelho, né? Dói, tem calor, né? tem rubor, que dói. Essa é uma inflamação rápida. É uma inflamação que a gente viu, cortou e a gente age. Toma anti-inflamatório, às vezes precisa tomar antibiótico, né? Cortou, tem que suturar, às vezes pronto. Essa inflamação é uma, que o corpo reage muito rápido. Mas a inflamação subclínica de baixo grau, que ela vem insidiosa. Só que também a gente consegue estratificar ela. Olha, os estudos mostram que as doenças cardiovasculares, elas antecedem o evento em 10 anos. Então a gente consegue perceber a elevação desses marcadores no sangue. E não é tão difícil assim. Legal. E por que não é tão difícil? Porque é exame de sangue, pessoal, comum. Então, anota aí, tem alguns marcadores mais simples para a gente pedir. Proteína C reativa ultrassensível, homocisteína, a relação da apolipoproteína A com a apolipoproteína B. Então a gente consegue ver como que está esse perfil de inflamação escondida, que vem do estilo de vida e que nesse momento de frio, quando o organismo precisa de um aporte melhor do seu sistema de defesa, não os tem. Então acontece esse desequilíbrio todo nessa época do ano. Então realmente é uma pesquisa que tem o seu peso e a gente consegue estratificar. E se a gente quiser, a gente ainda pode dar um upgrade
nesses exames e a gente entender um pouquinho mais como que funciona isso. E aí, através do exame de sangue, por exemplo, dá para saber mais ou menos onde está. Ah, você tem mais problemas aqui, ou que seja no intestino, ou que ele vai estar dizendo isso pra gente. A gente consegue, na verdade, entender dessa inflamação sistêmica no corpo todo. Então, como é que ocasiona isso? Se a gente tem, né, uma alimentação, né, e um estilo de vida mais deletério que eu digo o seguinte, não é a gente, estava vendo o Léo ali fazer a pizza, que delícia, não é a gente comer uma pizza ou a gente, poxa, comer um doce, que isso vai fazer com que o seu estado esteja completamente desequilibrado. Pessoal, não é isso. É a constância, é todo dia, em todas as refeições. Aí o que acontece? O nosso corpo, ele lança a mão de umas citocinas. O que é isso? É uma defesa do corpo. Ele inflama para mostrar para a gente que a nossa desordem ela tem que ser corrigida. Mas a gente teimoso não obedece. Então começa a ter, lá no início, um sobrepeso, um aumento da pressão, aumenta a insulina, que é um hormônio que... Olha que interessante isso, sabe? A insulina, pessoal, que é dosada no sangue, ela pode agir de duas formas. Ou ela te ajuda ou ela te prejudica. Então, para quem está em casa e tem um exame laboratorial, corre lá depois e olha. Se essa insulina tiver no valor maior do que 8, ela ativa uma via chamada MAPK. É complexo? Não. Ela estimula essa via e essa via é pró-inflamatória. Então, se você já está com uma insulina acima de 8, não é que você vai ter doença, mas já acende uma luzinha. E se ela está abaixo de 8, 6, 7, 5, ela ativa uma via chamada PI3K. Essa via, ela é anti-inflamatória. Então, pela insulina, que você já consegue, né, mensurar como que está a tua alimentação, porque é ela que tira a glicose do sangue, a gente já consegue imaginar o seguinte, poxa, será que eu estou inflamando mais ou inflamando menos? Aí com isso a gente já chega agora no período do inverno, pelo menos com os marcadores, que a gente consegue controlá-los com o estilo de vida já baixo. Então a gente consegue passar por esse inverno, né, sem grandes problemas. E é legal porque a gente está falando de imunidade, por quê? Porque nessa época muita gente fala assim, nossa, as minhas alergias, rinite, sinusite, né, bronquite, asma, a minha gripe, a minha tosse não para nessa época. E na verdade não é por causa do frio ou só da sua janela fechada, não que isso também não influencie, né, doutor? Mas é esse resultado aí dessa inflamação. Os alimentos, eles podem baixar a nossa imunidade, então, os Sim. maus alimentos. Sim. Né? Tá vendo, pessoal, como é que esse programa é maravilhoso, sabe? Porque a gente está falando, olha só, de asma, de rinite, de sinusite, e a gente sempre associa isso no tratamento final com remédio. Mas se a gente mantém esse nosso sistema inflamado, né, nessa microinflamação o tempo inteiro, quando a gente precisa do nosso sistema, ele fala o seguinte, poxa, eu estou agora 6 meses, 1 ano, 12 meses, tentando controlar uma inflamação e eu não consigo. Sempre essas injúrias estão acontecendo. Agora que tem um pouquinho a mais de injúria no corpo, vindo de uma gripe, de um resfriado, aí essa gripe se transforma numa pneumonia, esse atim se transforma numa rinite, numa sinusite. Então o corpo ele começa a ficar sem muita defesa. Aí a gente consegue mensurar as interleucinas, que também a gente consegue ver no sangue. Então a gente tem um compilado de exames simples de se fazer, de uma interpretação simples, que a gente olha e fala assim, será que eu estou inflamando mais ou inflamando menos? Aí quando a gente precisa realmente os alimentos, quando eles vêm, né, de uma forma muito agressiva, né, o tempo inteiro, e a gente não se preocupa nas fibras, não se preocupa nas frutas, nos vegetais, nas proteínas, né, independente se você é vegano ou não, a gente tem que ter toda essa alimentação para nos proteger. E é muito legal porque a gente fala de imunidade, eu tô lembrando também alguns casos, dos rins, né, doutor? Geralmente, quando as pessoas estão com problema nos rins, é baixa imunidade. Ah, me deu uma infecção, deve ser baixa imunidade, deve ser o estresse. E também tem tudo a ver com a hidratação, com a alimentação. Tem. Como a gente pode melhorar a nossa imunidade, então, doutor? Inclusive, essa parte renal é muito característica das mulheres. As mulheres, às vezes, têm muita cistite, que é a infecção, né, na parte mais baixa, e que faz com que ela tenha
aquela vontade de fazer xixi, aí faz só um pouquinho de xixi e já logo fica com infecção, já logo tem que tomar antibiótico. Essa bactéria, geralmente a Escherichia coli, sobe para os rins. Então, assim, ó, desidratação, falta o consumo exacerbado de açúcar, piora a cistite, piora essa infecção. Então, como que a gente se protege disso? Né? Primeira coisa, eu volto sempre a falar toda vez que eu estou aqui, sono. Todas as vezes que a gente modula muito bem o nosso cortisol, modulou o cortisol, o nosso sistema imune agradece. Então, procurar dormir sempre no mesmo horário, até às 10 horas, 10 e meia, é um horário ótimo para dormir, fazer higiene do sono. Procurar ter a alimentação mais variada possível e mais colorida possível, ainda mais nesse período. Porque a gente consegue, dentro da alimentação colorida, extrair os fitonutrientes específicos para a imunidade. Tudo que é colorido para vermelho, amarelo, verde, tem muitos componentes que melhoram o nosso sistema de defesa. Que demais. E, doutor, tem uma receitinha pra gente. Vamos lá, doutor? Tem. O Léo já tá esperando. Falou receita, ele já tá ali, doutor. Comigo mesmo. Tá ali, isso aqui dessa vez Falou pra em provar. receita, eu tô na área. E, ó, doutor, deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou agora sobre o sono, onde a gente se recupera melhor, né? Mas tem pessoas, por exemplo, que colocam ar-condicionado durante o sono a temperatura mais baixa, 16 graus, e se ficar se cobrindo ali, porque gosta de passar esse frio, né? Isso prejudica também a respiração, porque a gente sabe que deixa o ar seco também o ar-condicionado. O que pode prejudicar isso? Léo, prejudica a respiração e prejudica uma glândula chamada tireoide. Sabe por quê? Porque no frio extremo, a gente precisa de estar sempre, o nosso centro de regulação tem que estar sempre aumentando a temperatura do corpo para os níveis fisiológicos de 36,3. Então, manter uma temperatura extremamente baixa no período noturno vai desregular o eixo do T3 e do cortisol. Olha só. Importante isso aí. Então, assim, é gostoso dormir? É, mas tem que entender que tem que ter um equilíbrio na temperatura. Boa. E eu trouxe essa receita aqui, Léo, porque da última vez que eu vim aqui, você falou que a minha receita do shot, falou, ai, cara, tudo bem, tem que tomar. Eu falei, eu vou fazer uma caprichada agora pro Léo, para ele falar doutor, agora bom que... Você tá atento aí. Eu fiquei. Bom, aqui, muito interessante, pessoal, como eu falei da coloração, então nós temos aqui, ó, mirtilo, morango e banana. Então, a gente ainda pode colocar aqui mais frutas vermelhas, a gente pode colocar framboesa, seja o que for. Qualquer um, independente. Independente. Aqui a gente tem o mel, que agora nesse inverno é muito bom. Mel, própolis, a geleia real, confere pra gente uma imunidade e kefir. Kefir é um baita de um nutriente, né? São bactérias boas que vai fazer com que o nosso organismo, ele realmente tenha uma imunidade melhorada. E a gente pode, para dar um upgrade aqui, se quiser, ainda colocar uma dose do seu whey protein. Bom, pra quem toma whey. Pra quem toma whey, é uma boa, tá? E olha como é que é simples. Olha só. Muito Dá pra simples. fazer kefir em casa também, né, doutor? Dá. Tem essa maneira de fazer em casa. Dá pra fazer kefir em casa, não tem problema, né? O mel, ele vai dar uma pegada melhor. Então a gente pode colocar as frutinhas, né? E ó, uma dica, viu? Coloque as frutinhas congeladas. Ai, bom que deixa boa, ficar geladinho. Coloca as congeladas. Banana também, banana congelada é muito bom. Nossa, uma Tem delícia. bastante. É. E você não Eles perde, adoram né? isso, Quando você Não vê perde. que vai perder, você já congela. Boa, foi um sorvetinho bom. E agora, ó, Ah, isso aí é legal. isso aqui é uma delícia. Nossa, fica bonitão. Uma cor bonita, hein? Que coisa boa. Opa. O doutor é Pera aí. aplicado ali. Você viu que ele não faz nem bagunça. Ele já sabe. Depois terminou, você já faz um pouquinho assim fora, pra sair tudo e não... Tá não melhor se que eu, problema. Biane. Se sou eu, já ele tinha tá chique espalhado ali, aí. não faz nem bagunça. Creme pra tudo quanto é lado aí. Ô, doutor, obrigado, viu? E que bonito, né? A cor. E fica uma delícia. Nossa. O kefir tem um aroma... Tem, que é maravilhoso, né? né? A fermentação, essa coisa... Ah, eu adoro. Nossa, que delícia. E o mel dá um saborzinho. A gente podia Dá um até colocar docinho. um pouquinho mais de mel. Nossa, mas mas dá, ficou ótimo. Delícia. E a fruta congelada, ela dá uma Nossa, que delícia. cremosidade. Nossa, muito bom. Ele Fica ótimo. né? Parece um shake. Por isso que eu falei, se colocar ainda o seu whey que você gosta, ainda então faz um upgrade. Baixa caloria, o morango tem quase nada de caloria. Nada de caloria. Mirtilo Mirtilo é também. um ótimo produto, Nossa, adorei. né? O mel é excelente. As pessoas às vezes têm medo de consumir o mel. Não tenham medo. Mel é uma beleza.
Só não pode fazer uso do mel como alimento, né? Ficar comendo, Sim, comendo, comendo. aquele Mas igual montão. agora a gente fez, Muito bom. maravilha. Doutor, qualquer pessoa pode tomar? Não tem nenhum Não tipo tem, de né? contraindicação. Não. E tem horário melhor? Eu gosto de colocar esse composto aí na parte da manhã. Legal. É. E você pode usar até como um pré-treino. Para quem gosta, pode até usar um pré-treino. Frutas de baixo índice glicêmico. Pra quem gosta de treino ou pra quem gosta de tomar isso aqui? Tem essa diferença. Às vezes a gente é obrigado a ir no treino, então você pega e toma, tá ótimo. E tá ótimo. Mas anima. Você vai Se eu tomar um animado, desse aqui entendeu? todo dia, daí eu treino bem. Adorei. Gostei, Nossa, e é muito saboroso. É gostoso. Muito bom. Ó, tá aprovado esse, Léo? Pronto. É? Tô Provadinho. redimido, tô Provadinho, redimido. redimido. Tá. Não, o outro também era bom, é que esse é melhor. Esse é melhor. Eu concordo. Você de casa, aproveite, mande mensagens para o doutor e fique atento, né, no que o doutor falou aqui da inflamação. Lembra que a nossa saúde é o que você come, o que o corpo absorve, não é, doutor? É. Veja se seu corpo está absorvendo os nutrientes, que às vezes você está comendo certinho e não está adiantando, algum problema tem. O doutor já contou isso pra gente também. E aproveita e faz pergunta, tá? @doutor.paulo_roberto_lima. Doutor sempre esclarece, sempre faz lives, então você aproveita e fica de olho. O telefone da clínica é o 12 99737 7007. Doutor, muito obrigada. Obrigado, Até Ana. a próxima. Até. Muito bom. E se cuide, minha gente, não é não? Aprendeu, né, Léo? Boa sorte.